Já vimos o capítulo 1, capítulo 2, já vimos o capítulo 3. Hoje nós vamos olhar o capítulo 4. Esse capítulo 4 é um texto quanto longo, então, para nós ganharmos tempo, não vou fazer aquela leitura inicial do capítulo 4, então eu vou orar junto com vocês e a gente vai analisando o texto, fazendo as explicações e aplicações do mesmo, para ganharmos tempo e não fazer essa leitura inicial. Amém? Vamos orar? Pai Santo, já entoamos cânticos a Ti, Senhor. Já bendizemos o Seu nome em adoração, em louvor, em ações de graças. E desta mesma maneira, Senhor, nós também queremos Te glorificar por meio da Sua palavra. Queremos, Senhor, rogar a Teu Espírito que fale conosco por meio das Santas Escrituras, Senhor. Abra os olhos do nosso entendimento para a Tua palavra revelada esta manhã mais uma vez, Senhor. Estamos diante do texto sagrado e pedimos para que Seu Espírito nos conduza com temor e tremor diante da Tua palavra, para que ouçamos a Tua voz esta manhã. Fale conosco, Senhor. Como disse Pedro, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Que Suas palavras de vida eterna ecoam em nossos corações, a fim de que o Senhor receba a glória para si. Seu reino avance e sejamos conformados à imagem de Seu Filho. Tem misericórdia dos irmãos que estão diante de mim, diante dos irmãos, tem misericórdia de nós. Apesar de nós, fale conosco por Sua misericórdia, bondade e graça. É o que Te oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Esse capítulo 4, nós estamos vendo desde o capítulo 1, esse livro, o profeta fazendo uma alusão, e o próprio Deus foi quem pediu para o profeta ir e amar uma mulher prostituta e ter filhos com ela. Então, a gente vê no início do livro essa alusão de um casamento entre Deus e o povo de Israel. Israel que estava traindo Deus, esta é a figura do livro, se prostituindo contra Deus, indo adorar outros deuses, como Baal, Azera, outras divindades que não são deuses, são falsos. E Deus queria que o profeta sentisse a dor de Deus. Deus queria que o profeta sentisse o que Deus estava sentindo em relação a seu povo. Um povo que o abandonava, que o traía, que dava as costas para o seu Senhor. Porém, no capítulo 4, essa figura de casamento meio que dá uma pausa aqui no capítulo 4. O que nós temos aqui no capítulo 4 é uma figura como se de um juiz diante daquele que está sendo condenado, a saber, o povo de Israel. Nesse capítulo 4, o Senhor vai mostrar a corrupção geral da nação de Israel. E é interessante nós termos em mente que neste período do profeta Oséias, Israel ainda está dividido em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Sul, a capital é Judá, onde se tem o centro da adoração como Jerusalém. E o Reino do Norte estão as 10 tribos, e é para este Reino do Norte que o Senhor está se dirigindo no capítulo 4. Capítulo 4 é como se um juiz, diante do condenado, e o juiz
mostrando o porquê que ele está sendo condenado. É como se um juiz estivesse descrevendo o motivo do réu estar sendo condenado. Capítulo 4, o Senhor vai descrever a depravação desse reino do norte, a saber, Israel. E ao preparar o sermão e olhando para esse texto, eu fiquei chocado. O quanto isso aqui não é muito lá atrás. O quanto isso aqui é o Rio de Janeiro. O quanto isso aqui é a sociedade brasileira. O quanto isso aqui é Brasil. Vocês verão comigo o quanto esse texto revela e mostra a depravação da sociedade de modo geral. Veremos aqui como os homens estão vivendo, como o mundo está caminhando, como que as nações caminham depois da queda, depois do pecado no Éden. Depois da queda, depois do pecado no Éden, assim vive as nações. Esse texto já diria, se eu não me engano, acho que foi Billy Graham, que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. É muito atual. Esse texto vai descrever para a gente como que está o Rio de Janeiro. Como está a sociedade carioca, fluminense. Como que está a sociedade brasileira. Não só do Brasil, mas como está o mundo. Como que os homens vivem depois da queda. É o que o capítulo 4, o Senhor vai descrever a nação de Israel. Portanto, o versículo 1, versículo 1 inicia dizendo: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda, o Senhor tem uma acusação, o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Portanto, o profeta inicia o capítulo 4 dizendo que eles precisavam ouvir a palavra do Senhor. Se atentam ao que Deus está falando a respeito sobre vocês. Ouve a palavra do Senhor, filhos de Israel, reino do norte. E o que o Senhor tem contra vocês é uma contenda, Ele está contra vocês. Ele tem uma acusação contra vocês. E ele diz o motivo que os habitantes daquela terra não havia verdade, nem amor. E a parte final é o motivo de não haver verdade nem amor, porque não há conhecimento de Deus. O motivo de não haver verdade e nem amor é porque vocês deixaram de conhecer Deus. E essa palavra conhecimento ali não é só numa figura intelectual, é relacional. Vocês não se relacionam mais com Deus. Vocês não vivem mais para Deus. Vocês não servem mais a Deus. Vocês não têm mais o Senhor Deus como o único Deus da vida de vocês. Vocês não têm relacionamento com Ele. Vocês não vivem para Ele. E por não viverem para Ele, não há verdade, não há amor em Israel. Vocês vivem sem verdade, sem amor, por vocês não terem relacionamento com Deus. Deus, por meio do profeta Oséias, faz um diagnóstico da nação de Israel, trazendo à tona seus horrendos pecados. E ele começa dizendo que a falta de haver verdade e amor é porque eles se distanciaram do Criador deles. Eles se distanciaram de Deus, uma vez que tanto a verdade quanto o amor são raízes que estão no próprio Deus. Foi Jesus quem disse: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. O próprio Cristo é a verdade, o próprio Deus é a verdade, o próprio Deus é o amor. Foi o que João disse.
Deus é amor. Então o profeta está dizendo, vocês deixaram de ter Deus na vida de vocês. E por não terem Deus, não há verdade nessa nação. Não há amor entre vocês. Vocês não vivem mais na verdade e vocês não vivem mais no amor. Versículo 2 e 3, ele prossegue revelando e diagnosticando a depravação daquela nação, e esta é uma plena realidade da nossa nação do século 21. Versículo 2 e 3, ele vai falar que essa nação estava totalmente rendida à degradação moral. O fato de não terem Deus, esta nação estava numa degradação moral, e veja se não é isso como o nosso mundo vive nos dias de hoje. Versículo 2 ele diz, o que se prevalece aí, ligado ao versículo 1, vocês estão longe de Deus, vocês não têm conhecimento de Deus, vocês não vivem para Deus, e por estarem longe de Deus, que é o próprio amor e a própria verdade, não tem amor aí, não tem verdade, o que tem aí é perjurar e mentir. Deus está dizendo que o que tem em Israel, no Reino do Norte, é perjurar e mentir. Em Israel reinava a falsidade. A verdade estava ausente nos relacionamentos. Não existia sinceridade nos acordos. As pessoas eram falsas. Não havia confiança. As pessoas não tinham palavra e nem cumpriam com seus votos. Eles viviam na mentira, na perjúria. Até mesmo nos tribunais, a verdade era sacrificada para proteger os fortes e esmagar os mais fracos. Dava-se privilégio para os mais fortes e se esmagava os mais fracos. A verdade não existia nem nos tribunais, no Reino do Norte. A própria religiosidade daquele povo era uma religiosidade de mentiras. Eles não viviam de acordo com a religião que eles acreditavam. A religião deles também era uma farsa. O que se tem nesta nação, o que se tem entre vocês, é perjúria e mentira, e vê se não é o retrato do mundo. Vê se não é isso o retrato da sociedade brasileira. Vê se não é o retrato dos homens que estão longe de Deus. Se dá bem quem mente, é o que eles dizem. Se dá bem quem trapaceia, quem engana. Só se dá bem quem trapaceia, quem mente, quem faz uma falcatrua. Só se dá bem quem faz um negócio, dá um jeitinho, dá uma mentira. Esta é a realidade desta nação sem Deus, esta é a realidade do mundo, dos homens sem o Senhor. Vivem na mentira. Ele prossegue ainda no versículo 2, ele diz que aquela sociedade estava cheia de violência. Mata. Vocês matam. Mais embaixo, homicídios sobre homicídios. Em Israel não havia respeito pela vida humana. Não se considerava a vida do outro. Deus, por meio do profeta, denuncia aqui a quebra do 6º mandamento: não matarás. Os assassinatos não eram uma realidade apenas no meio dos pobres, mas estava presente até nos palácios. Se a gente pegar o contexto histórico do período do profeta Oséias, do Reino do Norte, a gente vai ver que muitos reis do Reino do Norte foram assassinados. E os assassinos, eles queriam ascender ao poder e por isso conspiravam e matavam os seus antecessores. Era rei matando o rei para subir no trono. Isso perdurou aproximadamente 200 e poucos anos. Reis matando os reis, a partir de Jeroboão I. O crime vinha de cima. A crueldade e a impunidade procedia dos altos escalões do governo.
nessa sociedade marcada pela violência, muito sangue era derramado nesse período. Lares eram tomados por lágrimas amargas, viúvas ficavam desesperadas, desamparadas, crianças desoladas, as pessoas não tinham segurança, a morte, o homicídio, o assassinato assolava a terra, reinava o pavor e o medo, homicídios sobre homicídios. Deus está falando sobre aquela nação, vocês se matam. Essa terra está cheia de violência, e vê se não é, por isso que eu disse, o retrato do Rio de Janeiro. Agora você pode abrir alguma notícia no seu celular, que tem em algum lugar do Rio de Janeiro, alguém sendo assassinado. Não é diferente dos nossos dias, a violência urbana é um dos piores problemas da sociedade brasileira, irmãos. Especialmente entre nós, o Rio de Janeiro. A gente tem medo de assalto. A gente tem medo de bala perdida. A gente tem medo do narcotráfico. Somos o país mais alto em truculência, homicídio, impunidade. O estado que vive um derramamento de sangue. Você liga a televisão de manhã, parece que sai sangue da TV. Homicídios sobre homicídios. Os homens estão vivendo assim. Longe de Deus. Territórios onde o Estado não consegue entrar, aqui no Rio de Janeiro, dominado por terroristas e criminosos. Homicídios sobre homicídios. Os homens que estão longe de Deus, que é a descrição do versículo 1, sem o conhecimento de Deus, sem o relacionamento com Deus, estão violentos, matando um ao outro. Homicídios sobre homicídios. Ainda no versículo 2, ele fala que esta sociedade, Reino do Norte, nação de Israel, os homens caídos sem Deus, o mundo está assim. Versículo 2, é uma sociedade desonesta. Vocês furtam. Vocês roubam. Deus, por meio do profeta, denuncia a quebra do 8º mandamento da lei de Deus, que é: não furtarás. Ou em outras traduções, não roubarás. A desonestidade estava presente nos palácios, nos tribunais, no comércio, até nos templos. A sociedade parecia mais um covil de ladrões e salteadores. Os crimes eram praticados na calada da noite, na luz do dia. Roubando, furtando. Vê se não é o retrato do Brasil. Ninguém anda mais tranquilo. Ninguém anda mais tranquilo, especialmente no Rio de Janeiro. A gente se sente inseguro, vulnerável no meio de uma sociedade rendida à desonestidade, ao roubo, ao crime. Você não pode usar aquilo que você pagou para usar, ou usa com medo, anda com medo. Trabalhando agora, aí eu descobri, não agora, no início do trabalho, que eles têm uma técnica quem trabalha e pega muito transporte público, de ter 2 celulares. O do ladrão e o outro para o uso pessoal. O do ladrão é o velhinho, né? Deixa o velhinho por do ladrão. É assim. Furto, roubo. Esta é a realidade do mundo dos homens caídos. Vê se não é o retrato do Brasil, do Rio de Janeiro, do mundo, depois da queda, depois do pecado. Vê se isso não está atualíssimo com a nossa realidade. Os homens estão longe de Deus. Versículo 2, ele continua e ele fala que era uma sociedade imoral. E vocês adulteram. E adulterar. Vocês adulteram.
Esta é a quebra do 7º mandamento da lei de Deus: não adulterarás. O adultério em Israel era duplo. Primeiro, a nação abandonou a aliança com Deus e foi atrás de outros deuses, o adultério espiritual. Abandonaram o único Deus e foram atrás de outros deuses, cometeram adultério espiritual. O segundo adultério deles era o adultério literal mesmo, matrimonial. Os votos de fidelidade naquela nação, assumidos no casamento, estavam sendo banalizados. Esse adultério que havia na nação, não se trata apenas de adultério, mas se fala de promiscuidade sexual que havia lá. Não de igual modo, não muito distante, é o retrato do Brasil. O Brasil está atolado na lama da imoralidade. Somos o país do nudismo. Escandaloso assim. Alguém diz até que daqui a alguns anos, fora da região da praia, alguém vai estar usando biquíni normalmente. É o país do carnaval promíscuo, das novelas sensuais, da pornografia, do homossexualismo. Por aí vai. Veja se isso não é o retrato dos dias que nós estamos vivendo. Moralidade, roubo, furto, homicídio. Deus está dizendo: vocês me abandonaram e é assim que vocês estão vivendo. Versículo 3, ele diz que o pecado dessa sociedade está deixando marca em toda parte. Por isso, a terra está de luto. E todo o que mora nela desfalece. Os animais do campo, as aves do céu, até os peixes do mar perecem. Diante do pecado da sociedade, diante do pecado dos homens, o pecado está atingindo também a própria natureza. E a Bíblia, o apóstolo Paulo, fala disso. Que a terra está gemendo, desejando o dia que o Senhor vai vir restaurar todas as coisas, porque o pecado dos homens está afetando a própria natureza. O ar, a terra, o mar são também afetados pelo pecado do homem. Os pecados de Israel atingiram a natureza, poluindo a terra, o ar, o mar, e é assim que os homens estão vivendo, atingindo a natureza com seus pecados. O mundo, na sua degradação moral, na sua perversidade, está atingindo a própria criação, a natureza de Deus. Deus está dizendo: vocês me abandonaram, vocês estão longe de mim. É assim que a sociedade e os homens estão vivendo, longe de Deus. Dos versículos 4 ao 17, primeiro ele descreveu a sociedade, muito semelhante com o Rio de Janeiro. Muito semelhante com o Brasil, muito semelhante com o mundo, desde que o mundo é mundo, depois do pecado, depois da queda. Assim os homens estão vivendo, as sociedades estão vivendo, desta maneira. Ele fala da sociedade. Agora, dos versículos 4 ao 17, ele vai falar da apostasia religiosa. Ele vai falar como que no Reino do Norte, Israel, como que eles viviam religiosamente. Como que era a vida deles religiosa. E está muito semelhante com a gente. Está muito semelhante com o evangelicalismo brasileiro. Versículo 4 e 6, ele fala da apostasia, quando a liderança rejeita o conhecimento de Deus. Olha o que diz: todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, aos quais acusa. Deus está dizendo: a maneira do povo viver assim, a sociedade do Reino do Norte caminhar assim, é por causa dos líderes. Os sacerdotes vivem desta maneira, versículo 5. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. O sacerdote vai tropeçar de dia, o profeta vai tropeçar de noite. Deus vai trazer juízo sobre eles, e destruirei a tua mãe. A mãe aqui é Israel.
Reino do Norte. 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Versículo 1, a sociedade está assim porque lhe falta conhecimento. Agora ele vai falar da parte religiosa. Os homens estão sendo destruídos porque também lhe falta conhecimento. A religião me abandonou. Os homens construíram outro Deus, outra divindade. Os homens estão atrás de um Deus que não é o Deus da Bíblia, que não é o Deus das Escrituras, que não é o Deus verdadeiro. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Tira sacerdote ali e bota pastor. Rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, porque não sejas sacerdote diante de mim. Você não é um separado diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Vocês, liderança religiosa, me abandonou, eu também abandono vocês. Vocês não me conhecem, vocês não se relacionam comigo, porque lhe falta conhecimento. De novo, o conhecimento ali não é só de maneira intelectual, mas é relacional. Vocês não me conhecem. E por não me conhecerem, vocês rejeitaram o meu conhecimento e abandonaram a lei. Com isso também, eu abandono vocês. O profeta e os sacerdotes deram exemplos vergonhosos. O papel dos profetas e dos sacerdotes era ensinar o povo de Deus a lei e dar a esse povo o conhecimento da verdade. Mas esses líderes abandonaram a palavra, rejeitaram o conhecimento e esqueceram a lei de Deus. Vê se não é o retrato dos nossos dias e dos nossos tempos. Não se tem mais Bíblia nos púlpitos, porque não tem Bíblia no coração deles. O que se tem é coach, o que se tem é o que pode dar sucesso na sua vida pessoal, o que se tem são métodos e mecanismos de como aquele sistema religioso vai continuar prosperando. Eles abandonaram Deus, eles esqueceram de Deus, mas Deus está dizendo para eles: eu também abandono vocês. Vê se não é o retrato da religião dos nossos dias, dos nossos tempos, o evangelicalismo brasileiro. Versículo 7, ele fala que a apostasia religiosa, devido ao seu crescimento, se crescia também o pecado. Olha como isso é muito parecido com os nossos dias. Quanto mais se crescia a religião deles, mais se crescia pecado. E há quem diga que o Brasil está vivendo avivamento aonde? Aonde que a maioria dos lugares no Rio de Janeiro, a gente não pode entrar, o Estado não entra, tomado por criminosos, uma promiscuidade terrível. Não, mas as igrejas estão lotadas. Quanto mais crescimento, mais pecado, porque lotadas de longe do conhecimento de Deus. Versículo 7, quanto mais estes se multiplicaram, ele está falando de sacerdotes, ele está falando de religiosos, ele está falando do templo cheio, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Olha o que Deus está descrevendo. O número de sacerdotes aumentava, o número de pessoas que iam aos templos crescia, mas quanto mais se aprofundava na sua religião falsa, mais se distanciavam de Deus e pecavam contra Deus. A gente não pode confundir grandes ajuntamentos com verdadeira espiritualidade. Quanto mais cresce o ensino falso, mais o povo se distancia de Deus e mais peca contra Deus. A religião lá estava bombando, crescia, se multiplicava, mas Deus está dizendo, crescia muito, mas também crescia muito o pecado contra mim. Porque vocês estavam longe de mim, a religião de vocês não era verdadeira. Vê se não é o retrato. Vê se não está muito semelhante
com o evangelicalismo brasileiro, com os templos lotados, bombando. E quando você sai com alguém que estava ali, você nem sabe se aquela pessoa de fato é convertida no Senhor. Quanto mais se crescia a religião, mais se crescia o pecado. Versículo 8, ele fala que a apostasia acontece quando a liderança perde o temor de Deus e tira o proveito do pecado em vez de repreendê-lo. Isso é seríssimo, seríssimo. Os religiosos daquele tempo se aproveitavam do pecado de Israel, ao invés de repreender eles. Versículo 8, alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele, tem desejo ardente. Ardia no coração deles que o povo pecasse. Eles desejavam que o povo pecasse, porque era através do pecado do povo que eles lucravam. Era através do pecado do povo de Israel que eles se alimentavam daqueles pecados. Quanto mais o povo cometia pecado, mais sacrifícios pelo pecado trazia ao altar. E em mais benefícios financeiros aos sacerdotes. Porque os sacerdotes se beneficiavam das ofertas que o povo trazia para perdão de pecados. Então eles ficavam esperando essa semana, tomara que eles pequem muito, para a gente ter muito lucro. Em vez de confrontar o pecado, os sacerdotes se alimentavam do pecado deles, para ter lucro. Então, tomarem que eles pequem, era o arder do coração deles, o desejo ardente deles, para que a gente ganhe, para que a gente se beneficie. Vê se não é a realidade. Vê se não é campanha disso, campanha daquilo, voto disso, voto daquilo, faça isso, oferta isso, dizima isso, cumpra com isso, paga isso, vamos lá, vai acontecer. Se não está acontecendo, porque você deu pouco, você está sendo mesquinho, você não está sendo generoso, e vai. Versículo 9. Por isso, como é o povo assim, é o sacerdote. Está vendo? Tanto o povo quanto os líderes são iguais, tão longe de Deus. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Deus não vai colocar o pecado da humanidade debaixo do tapete da história. Deus é 3 vezes santo e um dia haverá prestação de contas. Deus está dizendo que vai trazer juízo. Castigá-lo-ei. Vou pagar as obras pecaminosas deles. Vai haver prestação de contas. Versículo 10. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Deus está dizendo que não há satisfação neles. Se fartam de bebida, de comida, de sensualidade, de imoralidade, e eles não estão satisfeitos. Por quê? Porque deixaram de adorar a Deus. A única satisfação do nosso coração é o próprio Senhor. Deus é a nossa satisfação e não as coisas. Porque coisas uma hora temos e outra hora não temos. E se a nossa satisfação está em coisas, as nossas satisfações também vão se perder. Mas se está no Senhor, que é eterno, Ele é a nossa satisfação. Ele é. Eles não há satisfação porque deixaram de adorar a Deus. Versículo 11. No versículo 11, ele fala que a apostasia acontece entre o povo, porque esse povo perdeu lucidez ao entregar-se à sensualidade e à bebedeira. Esse povo não é mais lúcido. A sensualidade, o vinho e o mosto tiraram o entendimento. Uma sociedade mergulhada na promiscuidade sexual e na bebedeira. Rio de Janeiro. Só consigo ver o Rio de Janeiro nesse texto. Esta é a sociedade e os religiosos. Faltou lucidez pela embriaguez e pela vida promíscua que vivem.
Versículo 12, ele fala que a apostasia acontece quando o povo substitui Deus pelos ídolos e pelo um culto místico, um culto misturado, um culto de paganismo. Tem Deus e tem outras coisas, um culto místico. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira. Vai na campanha de 7 chaves, mas também vai lá no batuque, né? No terreiro, quer saber o futuro da vida dele, vai na mesa branca. O meu povo que deveria vir a mim, vem a mim, mas vai ao pedaço de madeira. A sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles se prostituindo, se abandonaram o seu Deus. Substituíram Deus por ídolos. Um culto místico, um culto misturado, um culto que não é o único Deus, um culto que fala um monte de nome de entidades, e não tem Jesus como centro desse culto. Versículo 13, a apostasia acontece quando a religião não é mais um freio moral, mas um incentivo à sensualidade. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. O que está acontecendo aqui? Deus está falando que o povo de Israel está subindo o monte para cultuar outros deuses, sacrificarem outros deuses, queimarem incenso lá no monte, porque eles achavam que essa divindade que eles acreditavam estava ali no monte. O povo misturou o sagrado com o profano, o espiritual com o carnal. Eles se entregaram à crença cananita, eram os cananeus que faziam isso. De que os deuses habitavam nos montes e de que ao sacrificar nos montes estavam mais perto das divindades. E para piorar, o culto desse povo aqui, que era prestado no monte, não passava de orgia. Vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Era uma cegueira em tanta que Israel estava vivendo, que eles entregavam as próprias filhas e as noras como prostitutas cultuais. O que acontecia nesse monte aqui era um culto à orgia, a um deus pagão. Entregavam as filhas e as noras como prostitutas cultuais. Olha a maneira que Israel estava vivendo. Olha como estava vivendo a religiosidade desses dias e daquele tempo. É dos nossos dias. A gente está caminhando para encerrar. Versículo 14, ele fala que os líderes infiéis são os maus exemplos para esses liderados. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram, porque os homens que deveriam proteger elas, os homens que deveriam se responsabilizar por elas, os pais delas, eles mesmos se retiram com as meretrizes, com as prostitutas cultuais e sacrificavam, pois o povo que não tem entendimento corre para a perdição. Está vendo que é sempre sem entendimento, sem relacionamento com Deus, longe de Deus? Toda hora Deus fala isso por meio do profeta, sem entendimento. Vocês estão assim porque vocês estão longe do relacionamento comigo, sem entendimento comigo, vocês estão distantes de mim, sem entendimento, estão vendo? Por isso vocês correm para a perdição. Os homens que deveriam proteger, os pais, estavam dando maus exemplos, induziam suas filhas à prostituição, suas netas, suas noras ao adultério. Vê se não é o retrato da nossa sociedade. É mãe cantando música promíscua para a filhinha dançar. É pai cantando musiquinha indecente para o filho dançar. É pai colocando prostituição na cara do filho para o filho ver. Vê se não é o nosso cenário, se não é o nosso retrato. Vê se isso não está tão próximo dos nossos dias. Acho que a maioria viu o vídeo do Felca.
a adultização infantil. É isso que estava acontecendo lá, é isso que está acontecendo aqui. Não há nada de novo debaixo do sol. Depois que o homem caiu, assim vivem os homens, assim vive a sociedade sem Deus. Versículo 16 e 17. A apostasia acontece quando o povo se rebela contra Deus e se entrega de maneira irremediável. Eles não querem saber de Deus. Irremediável, eles não querem saber de Deus e se voltaram para os ídolos. É que Deus diz aqui por meio do profeta, como vaca rebelde. Olha aí que interessante. Vai hoje o pregador chamar alguém de misericórdia. Como vaca rebelde se rebelou Israel. Essa ideia aqui é que Deus estava tentando trazer Israel, mas Israel era rebelde e continuava se distanciando de Deus. Será que o Senhor os apacenta como um cordeiro em vasta campina? O Senhor quer apacentar vocês como um cordeiro numa campina grande, mas vocês são rebeldes e não querem ser pastoreados. 17. Efraim aqui é Israel, o reino do norte, está entregue aos ídolos. Olha o que Deus diz, é deixá-lo. Isso aqui é muito forte, muito pesado. Quando Deus deixa os homens seguir os seus próprios caminhos. Paulo disse isso, que a uns Deus deixou seguir os seus próprios caminhos. Efraim está entregue aos ídolos. Vou deixá-los. É deixá-los. Irremediável. Não são eleitos. É deixá-los. Seguir a sua própria jornada, seguir o seu próprio curso. A pior coisa vai ser naquele grande dia dizer: eu não te conheço. Eu não te conheço. Viu várias vezes Deus dizendo por meio do profeta, por falta de conhecimento, não conheciam Deus. Deus também vai dizer: eu não te conheço. 18 e 19, a gente caminha agora para encerrar. Ele falou da sociedade, ele falou dos religiosos, agora ele vai falar dos políticos. Uma nação rendida à corrupção política. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes, os governantes, os políticos, amam apaixonadamente a desonra. Depois da embriaguez, depois da promiscuidade, eles amam a desonra. Eles amam corrupção. Eles amam lavar dinheiro. Eles amam pegar aquilo que não é deles. É um dos motivos do estado do Rio de Janeiro estar assim. A igreja hoje, Soma, está sendo profética essa manhã aqui. Estou sendo profeta. Eu estou denunciando o Rio de Janeiro pelos seus pecados. Os governantes amam a desonra. Amam a desonra. Vários que passaram como governador roubaram, quase todos. Amam a desonra. É o retrato. Versículo 19. O vento os envolveu nas suas asas. Eles acham que estão livres. Estão voando. Mas olha a sentença: envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Uma vez ou outra, a cara deles é estampada no jornal. Vez ou outra são levados para o presídio, ou mantido em cárcere dentro de casa, né? Prisão domiciliar. Vergonha, desonra. Mas Deus tem uma palavra para os eleitos. Nesse texto eu encerro. Ele falou da sociedade, dos religiosos, dos políticos.
Mas Deus tem uma palavra para a igreja. Deus vai usar o profeta Oséias para falar com o povo dele. Uma palavra para a igreja. Versículo 15, e a gente encerra. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, agora Deus vai falar com o povo dele. A primeira frase do verso, com os perversos, com os ímpios. Israel, reino do norte, ainda que vocês querem viver essa vida, contudo, não se faça culpado Judá, igreja, povo de Deus, eleitos do Senhor, não se faça culpado Judá, igreja, Judá, reino do sul. Vocês estão vendo como Israel está caminhando, a igreja está vendo como os homens estão vivendo, como o mundo caminha. Promiscuidade, perversidade, imoralidade, pecado, roubo, crime, violência, quebras e quebras dos mandamentos de Deus. Vocês estão vendo como os homens estão vivendo. Contudo, igreja, Israel, Judá, povo de Deus, não vai para Gilgal, não sobe em Bate-Avém, nem jureis dizendo vive o Senhor, ou seja, não vive uma religiosidade mentirosa como eles. Quando Deus diz não vai a Gilgal, nem subas a Bete-Avém, Deus está dizendo não vivem essa prática que eles estão vivendo. Não cultue como eles cultuam, não vive a vida como eles vivem, não ande como eles andam, não caminhe como eles caminham. Não vá em Gilgal, não suba em Bate-Avém. Deus está dizendo, vocês não é como eles. Vocês são um povo separado. Porque são melhores que eles? Não. Porque vocês são bonitos? Alguma coisa, mas não. A graça de Deus alcançou vocês. Deus se relacionou a vocês. Deus se revelou a vocês. E Deus separou vocês como propriedade dele. O profeta aqui está se voltando para o reino do sul, Judá. Judá estava acompanhando o que estava acontecendo no reino do norte. Assassinato, promiscuidade, culto falso. O reino do sul estava sabendo o que estava acontecendo no reino do norte. A gente vive no meio do reino do norte. O reino do sul, a igreja, vive no meio do reino do norte. A gente sabe como os homens vivem. E a advertência do profeta é clara. Não se envolva com essas coisas. Porque vai haver uma prestação de contas para o reino do norte. E de fato houve na história. Deus sentenciou o reino do norte. O reino do norte, as 10 tribos, acabou. Só ficou o reino do sul. Só ficou Judá. Só ficou Jerusalém. O fim do reino do norte é certo. A condenação, o julgamento. O povo de Judá deveria permanecer adorando em Jerusalém. E não nos santuários pagãos do reino do norte. Judá foi exortado com vigor a não seguir os caminhos perversos de Israel. Não deveriam peregrinar nas festas idólatras em Gilgal e em Bete-Avém. Judá foi advertido a se separar das práticas e do estilo de vida do reino do norte. A graça de Deus nos alcançou. Não somos melhores do que eles. Para viver um outro estilo de vida, ainda que neste mundo caído. Estamos envolvidos no meio deles, mas nós não somos deles. Como peregrinos e forasteiros, estamos aqui nessa terra, mas nós somos do reino do sul, a pátria celestial, a nova Jerusalém de Deus. Nós somos um povo de propriedade particular e peculiar de Deus. E estamos envolvidos com eles para revelar esse Deus a eles e não para viver no estilo de vida deles. Aqui encerramos. O mundo está cada vez mais se degradando à imoralidade, descendo às mais profundezas da lama do mal e do pecado. Mas Deus nos colocou no meio dos homens para ser sal da terra e luz do mundo. Deus nos colocou no meio deles para que a luz de Cristo brilhe no meio das trevas.
Deus te colocou envolvido nesse trabalho, envolvido nesse setor, com essas pessoas, no meio dessas falcatruas, no meio dessas promiscuidades, para você ser um representante de Deus na terra. Para você revelar que existe um único Deus, um único Senhor, e para que os homens se voltem para Deus. Para o reino do norte arrependam-se, volte-se para Deus. E para o reino do sul a igreja continue vivendo só para Ele, só para Ele, só para Ele, só para Ele, somente para Ele, somente para Ele. Capítulo 4 é este cenário onde Deus está descrevendo como o reino do norte está vivendo. Por quê? Porque deixaram de conhecer Deus, se distanciaram do relacionamento com Deus. Mas para o povo de Deus não vivam como eles. Amém?